dúvida com relação a isso? Aí tá tudo claro. Vamos para o outro problema dessa apresentação. Vamos dessa slide. Bom, gente, esse foi o problema que a gente resolveu. Então, preciso que você anote tudo, que você grave qualquer pergunta. No finalzinho a gente pode voltar. Então, o problema 19 é um problema também muito interessante, mas muito simples. Um problema simples que a gente tem que desenvolver habilidade com a solução desse problema. Uma partícula, em um tempo inicial, estou fazendo um comentário do problema sem ler, tem uma velocidade de 18 metros por segundo no sentido positivo. Lógico, do eixo X. Um tempo depois, de 2,4 segundos, a velocidade passa a 30 metros por segundo, mas no sentido oposto. A pergunta é, qual foi a aceleração média da partícula durante esse intervalo de 2,4 segundos? Sabem para que eu coloquei esse problema? Por que eu peguei esse problema do livro? Porque é a forma que você vai ter aí para treinar com a equação horária do movimento acelerado. Esse aqui é o movimento acelerado, variado. Por que variado? Porque nesse intervalo de tempo a velocidade ela muda de 18 para 30. Só que é um 30 em sentido oposto. Entendeu? Ou seja, que a velocidade dessa partícula... Eu tenho que imaginar como acontece todo o processo mecânico dessa partícula, desse corpo. O primeiro que eu faço, meus colegas, primeiro que eu faço quando eu pego um problema de física, se você vê minha mesa, está cheia de problemas, porque eu resolvi todos esses problemas do livro. E os que não conseguia resolver, procurei alguma forma, mas o primeiro que eu faço é um desenho. Eu faço, como está falando aqui, de sentidos, positivo, sentido oposto, eu traço uma reta numérica, como uma seta, com uma pontinha na ponta dessa reta, indicando o positivo para a direita. E aí já me coloco em que coisa? Na dimensão. Está entendendo? Então, a pergunta aqui, qual é a aceleração média da partícula? Olha, acabou o problema aí. Por quê? Porque simplesmente lembrar a equação horária do movimento acelerado. E simplesmente essa equação horária, quando a aceleração é constante, se corresponde com a aceleração média. Então, velocidade para um tempo final, menos velocidade para o tempo inicial, dividido entre o intervalo de tempo. O que é aceleração média? Aceleração dividido, variação da velocidade dividido entre o tempo. E aqui o resultado é menos 20 metros por segundo. Então, essa é a aceleração média dessa partícula. Será que ela foi menos 20 metros por segundo em todo o trajeto? Senhor. Aí onde você tem que interpretar o problema. Aí onde vem a interpretação. Olha, eu estou pensando que essa pode ser uma forma de perguntar em uma prova. Depois que eu posso oferecer essa informação, para ver se você interpretou o problema, eu posso perguntar velocidade média. E eu posso perguntar, será que essa velocidade de menos 20 metros por segundo prevaleceu durante todo o deslocamento? Desculpem, essa aceleração? Aí você tem que falar sim, não ou não sei. Se você colocar não sei, tá pecando, está reprovando essa pergunta. Se você coloca que sim, está errado. Então a resposta é não. Esse é o valor fixo em toda a trajetória. Então, essa vai ser a lógica da nossa prova, dar uma informação preliminar para comprovar se você tem um conhecimento físico na solução desse problema e logo perguntar algumas questões que podem ser de múltipla escolha, podem ser de seleção, sim ou não, verdadeiro ou falso, independentemente de que, com certeza, tem que ir algum problema Com licença, para ser professor. resolvido. Sim, Você pode repetir de novo, por favor? É que a internet aqui está um pouco ruim e não deu para ouvir direito. Vou falar rapidinho, sim. Olha, eu falei que essa pergunta é simples, está calculando a aceleração média da partícula.
Você simplesmente tem que lembrar a equação, que é uma equação que dá uma variação de velocidade dividida entre o tempo. Né? Agora, o resultado é um resultado algébrico. Você vai calcular aqui variação de velocidade. Aliás, tem duas velocidades que você está calculando por aí. Essa velocidade determina a sua variação, determina a variação do tempo, dá menos 20. A pergunta que eu posso fazer em uma prova, por exemplo, falando hipoteticamente, será esse valor de menos 20 metros por segundo um valor que vai primar, vai prevalecer em todo o movimento dessa partícula? Você tem que responder sim, não, ou não sei, alguma variante. E aí você, então, vai ser avaliado. Porque a lógica, se você entendeu a solução do problema. Então, já o fato de falar menos 20 metros por segundo como aceleração média, está falando que esse não é o valor fixo. A aceleração pode ser até positiva, e em um momento X, voltar a ser negativa. A média, a aceleração média, é esse valor. Você sabe, você tem em uma estrada, em um carro, e você constantemente você está pisando com diferente pressão o acelerador do carro. Se você conseguir, se um dia você conseguir determinar qual é a aceleração do carro, em cada pressão que você faz ao acelerador, você vai ter diferentes acelerações. Em um trecho, você vai ter uma aceleração média, né? Fazendo esse percurso e essa análise que está aí. Claro? Então, o problema é simples. Vamos ao problema 23. O problema 23, eu deixei aí para ser resolvido também, é um problema que tem uma lógica, mas uma lógica muito grosseira, sabia? Você tem que interpretar, gente, todos os problemas. Um problema é como um problema de física, é como uma notícia do jornal. Né? Você tem que interpretar essa notícia. Você lê o jornal e você está analisando o que está dando esse jornalista como informação. Então, um problema, ele dá muita informação. Aliás, esses são dados. Então, vamos aí. Um elétron com velocidade inicial 1,5 vezes 10 a 5, aqui, desculpem, aqui é potência 5, metros por segundo, penetra em uma região de comprimento 1 centímetro. Isso é verdade. Quando você vai estudar em física moderna, existem dispositivos que aceleram os elétrons, que aceleram as partículas elementares. Eu estou preparando já você para esse momento que vai acontecer dentro de 2, 3, 4 períodos. Você está pagando disciplina de física moderna e até da própria física 3. Então, um elétron ele pode ser acelerado, mas essa velocidade que você tem aqui é uma velocidade relativista, uma velocidade grande, ele é perto da velocidade da luz. É uma velocidade como a velocidade de um carro, nem de um avião, é uma velocidade muito, muito, muito grande. Então, ele penetra em uma região onde ele está sendo acelerado por um campo magnético, pode ser um campo elétrico, e essa região tem um comprimento de 1 centímetro. Esse seria o comprimento que ele vai a percorrer em essa região. Aqui tem uma imagem, mais ou menos, do que vai acontecer aqui. Aqui a trajetória do elétron, ele entrou nessa região, sendo acelerado possivelmente por um campo magnético, um campo elétrico. Vamos lá. E sai da região com uma velocidade diferente, 5,7 vezes 10 a 6 metros por segundo. 10 a 6. Tem que desculpem aqui, eu vou retirar isso aí depois na slide. Mas tem que interpretar aqui que é 5,7 vezes 10 a 6 metros por segundo. A pergunta também é muito simples. Qual a aceleração do elétron, supondo que essa aceleração seja constante? Ou seja, que o campo elétrico aqui é constante. Ele está provocando uma atração sobre esse elétron que provoca essa aceleração. Como calcular essa aceleração? Muito simples, gente. A gente volta a falar aqui da equação. Essa aqui tá bom. Aqui tem um sistema de 3 equações. Eu coloquei essa aí para ver qual a equação que você vai calcular, vai utilizar. Vamos lá. Quem me responde? Seria a primeira, a segunda ou a terceira equação? Vamos lá. Aceito a resposta. As 3 são equações do movimento acelerado em cinemática. A gente já conhece. Das 3 equações, qual equação você utilizaria para resolver esse problema do movimento de um elétron em uma região que tem um campo elétrico que está acelerando ele? Vamos. A primeira, a segunda ou a terceira?
Acho que é a segunda. A segunda, olha, quem vota pela segunda, eu vou falar que Eu não, acho, não vai dar eu certo. acho que é a terceira. É a terceira, porque a segunda equação, ela tem incluído o tempo. Então, gente, como não tem o tempo no problema anterior, a gente não pode utilizar essa segunda equação. A gente não pode utilizar nem a equação horária que aparece como primeira. A gente vai utilizar aqui a terceira equação. Porque aqui você tem velocidade inicial, olha esse valor aqui, velocidade final. Você vai ter aqui o trecho pelo qual se desloca esse elétron, e esse trecho tem um comprimento L, que é 1 centímetro, e logo aqui você tem duas vezes a aceleração. Você vai calcular aqui o valor da aceleração, isolando essa aceleração. Olha aqui, velocidade inicial, velocidade final, posição inicial é zero, né? Tomando como referência que ele entrou pela brechinha desse aparelho, onde você começa a medir o tempo e começa a medir sua posição. E a posição final seria onde ele sai, que é o final dessa brecha, né? O final desse dispositivo, que é de 0,01 metro. Falava que era 1 centímetro, aqui já está fazendo a conversão para o sistema internacional de unidades. Eu chamo a atenção porque aqui tem duas velocidades que elas vão ser em uma operação algébrica. As velocidades são diferentes, mas são diferentes na ordem de um número potencial aqui. Então, você tem que fazer a conversão para colocar bases iguais, né, e expoentes iguais. Por quê? Porque é uma somatória ou uma diferença que você vai fazer aqui, por exemplo. Olha aqui a equação. Aceleração vai ser igual a velocidade quadrado, final, menos velocidade inicial ao quadrado, dividido entre 2 vezes o comprimento dessa entilha, desse trecho. Aqui você vai fazer uma conversão, né? Tem que fazer uma subtração, você sabe como fazer, vai levar ao quadrado os dois números, né? Porque essa equação é dessa velocidade ao quadrado, e vai chegar a esse resultado. Se você observa, essa aceleração é grande, mas é verdade. Isso acontece em um aparelho que se chama acelerador de partículas. É um acelerador de partículas, aqui no Brasil tem, onde você, por exemplo, coloca todo um dispositivo acelerador a partir de campos elétricos e magnéticos, você provoca colisões desse elétron com outras partículas elementares, e aí o mundo quântico e o mundo atômico e nuclear, ele tem um desenvolvimento muito grande. A gente vai estudar isso depois. Estou fazendo um comercial agora. Mas o que eu estou interessado agora é que você compreenda essa equação cinemática, que é essa que está aqui, a terceira. Essa equação isole o valor da aceleração, a velocidade, um trecho de deslocamento e essa aceleração. E esse numerão grande aqui é real. Esse campo eletromagnético tem que ser intenso para provocar essa aceleração dessa partícula a velocidades relativistas. Então, muito bem. Alguma dúvida, a gente pode parar para falar alguma coisa. Mas, como você está vendo, são problemas muito simples de familiarização com as equações cinemáticas. Mas, ao mesmo tempo, a gente está aproveitando informação que oferece o problema. Então, se você observa uma coisa, né, é para que você fale com o professor de Moderna quando corresponda e lembre do professor Yuri. A gente está fazendo o seguinte, a gente está trazendo, né, a física moderna para a física clássica. Estamos resolvendo o problema do movimento de um elétron em uma como se chama, uma cápsula de aceleração. Oi, está tudo bem, gente? Tudo bem, mestre. Está tudo bem? Tá sim, professor. Parou a apresentação? Tudo. Tá. Então, como estou falando, estamos trazendo a física quântica, a física moderna, para a física clássica. É possível. Sabe por quê? Porque a física clássica pode ser explicada, pode ser explícita através da física moderna. Só o acontecimento da física quântica não pode ser explicado com a física clássica. Então, é interessante que você lembre isso. Quando foi descoberta a física moderna, a física quântica, eu falo física quântica e física moderna como uma mesma coisa, porque elas surgem depois da crise da física, no século passado.
no princípio, no século antepassado, que os físicos não tinham como explicar esse movimento, os elétrons, o efeito fotoelétrico. Então, a física clássica não conseguia. Mas o efeito, o caso de um movimento macro, ele pode ser estudado com as equações de Schrödinger, com as equações da física quântica, como a energia quântica e tudo isso aí. Depois a gente vai ver. Para que lembrem desse momento aqui da física quântica e a física quântica. Bom, vamos passar a outro problema. O problema é um veículo elétrico que passa do recurso. Lembre-se que comigo, tomando nota, quem está fazendo outra coisa que é continuando aí minha explicação e anotando tudo que é possível, né? Porque esse momento não vai ter outra vez. Então, um veículo elétrico, ele parte do repouso e acelera em linha reta a uma taxa de 2 metros por segundo ao quadrado. Que coisa é uma taxa? É um valor, entendeu? Até atingir a velocidade de 20 metros por segundo. Em seguida, o veículo desacelera a uma taxa constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até parar. Olha, ele também desacelera, só que agora o valor da aceleração é 1 metro, mas é negativa, porque é uma desaceleração. Quanto tempo transcorre entre a partida e a parada desse veículo? E qual a distância percorrida pelo veículo desde a partida até a parada? É um problema que tem também que ser analisado e raciocinado muito de forma lógica. Se você não faz o desenho do problema, você não faz uma reta numérica, você não coloca o veículo na posição inicial, depois onde vai estar esse veículo na posição final, você não consegue, gente. Então, você tem que ser aí esperto e habilidoso. Vamos lá. Quanto tempo transcorre entre a partida e a parada? Essa primeira parte é muito fácil. É o movimento acelerado, né? Simplesmente é o primeiro momento, né? Aqui, o tempo 1. Aqui você vai ter um tempo em que ele parte e um tempo que vai ser uma velocidade inicial. Estão escutando bem? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Desculpem que às vezes eu tenho que parar porque sinto um barulho e penso que a rede cai. Imaginem. Legal, desculpem aí. Então, aqui tem um tempo, que é um tempo total. Um tempo entre a partida e um tempo de parada. Se você analisa, o primeiro momento, ele vai ser acelerado. Logo, ele é desacelerado e ele para. Por isso eu botei aqui, tempo total igual a T1 mais T2. O tempo T1, ele é muito simples. Voltamos a calcular aqui o tempo a partir da equação horária do acelerado. Vamos substituir os dados, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a velocidade final 20, a velocidade inicial era 0, a aceleração era 2 metros por segundo, e o tempo 1 é o tempo que a gente vai calcular. Aí fazemos uma operação algébrica, você está anotando comigo, está calculando aí rapidinho, para ficar atrás. E o tempo 1 é de 10 segundos. Então, ele demorou 10 segundos acelerado. A partir de aí, ele começa a ser desacelerado, até parar. Por isso eu falo, o tempo 2 seria utilizando essa mesma equação, a velocidade final é 0, a velocidade inicial é 20, né? Porque essa velocidade inicial agora era a final do movimento acelerado. Agora ela é a inicial do movimento retardado. Aí onde está a nossa lógica. A partir de aí, a aceleração é uma aceleração retardatriz, uma aceleração negativa. Por isso, o valor que falou o problema era menos 1,01 metro por segundo quadrado. Esse é o tempo que a gente vai calcular. A gente isola e dá 20 segundos. Pronto. Então, qual o tempo que transcorre entre a partida e a parada? A somatória dos dois tempos. Ela acelerou, esse veículo acelerou por 10 segundos e desacelerou por 20 segundos. E o resultado foi 30 segundos. Então, isso que acontece na vida real é um problema da vida real, é um problema de você acelerar seu carro, né, durante um tempo, encontra um obstáculo na via e você freia e parou. Então, em que tempo demorou esse processo? Aqui está falando 30 segundos.
Vamos a ver la letra B. Qual a distância percorrida pelo veículo desde a partida até a parada? Agora é distância. Quando eu falo distância percorrida, essa distância você também tem que interpretar o problema. Essa distância, ela está relacionada com o deslocamento, né? Ela está relacionada com a posição inicial e a posição final. Lembrem o conceito do deslocamento. Ainda não estamos falando de sua importância vetorial, mas estamos fazendo problema aqui para ir ganhando em conceitos. Então, a fórmula que eu acho mais correta é essa aqui. É a equação quadrática, também conhecida como equação de Torricelli, é uma equação que também é uma ferramenta cinemática. Ela relaciona a velocidade com a posição, melhor falando, a velocidade com o deslocamento. E quem é constante é a aceleração. Então, vamos ver o que acontece aqui. Quando você calcula, em esse momento, o deslocamento, você vai ter que no primeiro trecho, o movimento era acelerado. Né? Por que era acelerado? Porque a taxa de aceleração era positiva. Você vai observar que ele percorreu aqui 100 metros. Né? Simplesmente aqui, calculando esse deslocamento, velocidade final, menos velocidade inicial, 2 vezes a aceleração passa dividindo, para substituir os dados, 100 metros. Então, já você tem o primeiro deslocamento. Vamos guardar esse valorzinho aqui, 100 metros. A continuação, você que vai fazer? A continuação, você vai calcular o tempo, o deslocamento em que o sistema percorre o deslocamento que ele faz para parar. Então, aqui você vai fazer igual. A velocidade inicial aqui vai ser a velocidade final do movimento de aceleração. E a velocidade final desse movimento de desaceleração agora é zero. Vai substituir aqui os dados. Aqui você vai colocar aqui que o deslocamento novo que você vai calcular aqui é x menos 100 metros, né? Porque lembre que já tem aqui uma posição de 100 metros, a partir de aí, esse aqui é o x zero, e você operando vai chegar aí que o resultado é 300 metros. Então, essa é a distância, esse é o deslocamento do veículo desde que partiu até que parou. Uma dúvida? Um problema simples também, é um problema para ir treinando com as interpretações. Né? A interpretação é uma habilidade que você tem que ter. Eu sempre falo que a física não é simplesmente o trabalho com as operações básicas da matemática. A física também tem um grau de complexidade produto da interpretação da língua, tanto portuguesa como inglesa, como espanhol. Então, você tem que interpretar, você tem que saber o que está falando o problema e, a partir daí, ter uma noção e traçar sua própria estratégia de solução. Então, vamos para frente. Se não tem alguma dúvida, eu pensei que essa aula poderia ser um fórum, mas vamos deixar para o outro momento o fórum. E aí eu orientar o que vamos fazer melhor, porque, na realidade, estou lembrando que eu não orientei o que fazer. Então, o outro problema que eu tenho aqui é de uma partícula elementar também. Sabem que coisa é o muon? O muon é uma partícula elementar. Ela aparece dentro do núcleo atômico, quando ele se desintegra, conjuntamente com o neutrino, com outras partículas, agora não tenho cabeça para pensar em elas se aceleram e elas são registradas em esse dispositivo que são ciclotrão, aceleradores de partículas. Então, aqui tem um problema também que está no livro. Aqui todos os problemas são do livro. Aqui fala que uma partícula, nesse caso, um muon, ela penetra em uma região com uma velocidade de 5 milhões, e passa a ser desacelerado com taxa de 1,25 vezes 10 a 14 metros por segundo. Ele é desacelerado. Eu não sei o que está aparecendo aqui, esse